Bem-vindos a uma live sobre trabalho, sobre liberdade, né? Que gostoso esse assunto, a gente falar em plena segunda-feira para dar aquele ânimo na segunda, uma semana fria, né? Uma semana que a gente precisa, né, ter o calor humano e a gente está, né, no isolamento. Então, quanto abraço a gente gostaria de dar nesse friozinho e a gente não está podendo, né? Mas nada é por acaso, a gente tem que aproveitar, né, esse momento e refletir. Qual a mensagem, né, desse momento? Qual é a mensagem desse isolamento, né? Então, acho que cada um já tem muitas mensagens sobre isso, muito aprendizado, muita inovação, muita gente se reinventando e é por aí, né? A gente não tem limites, a gente tem que estar sempre atento, aberto às oportunidades, aberto a crescimento, né? Então é muito gostoso estar aqui, eu vou me apresentar, Lu Moraes, os empresários da felicidade, e esse projeto surgiu para ajudar os empreendedores, né, gestores, consultores, né, para levar realmente resultado, felicidade dentro das empresas, né? E isso é muito legal, é muito importante quando a gente leva, né, os dois pilares ao mesmo tempo, tanto o resultado quanto felicidade, né, para a empresa. Fica muito mais fácil, as pessoas ficam muito mais engajadas e o resultado é muito melhor. Né? Então, a gente tem vários cenários sobre isso, a gente tem vários dados, né, sobre isso. Então, é importante que você não perca tempo, não. Você comece a levar resultado e felicidade juntos, paralelos, porque não tem sentido, né, a gente caminhar mais isoladamente. Né? Uma empresa só com resultado, uma empresa só focada em pessoas. A gente precisa realmente fazer com que as empresas elas sobrevivem, que elas cresçam, né, com resultado positivo, né, lucros enormes e as pessoas engajadas e felizes vestindo a camisa, né, estando junto com os empreendedores, né. Então esse é um cenário positivo e é isso que é a nossa, né, fonte de existência, né, dos empresários da felicidade. Então hoje a gente vai falar trabalho é liberdade. Então assim, liberdade, quem não quer liberdade, né? A gente sabe o quanto é importante a gente ter independência, a gente ter autonomia, a gente ter, né, ação por conta própria, tudo isso é importante. E quem faz isso, né? Porque isso é tudo de bom. Quem não quer liberdade, né? Liberdade de agir, liberdade de empreender, liberdade de tomar uma escolha, né? Então isso é muito legal e depende de você, né? Quem conquista isso é você. É o nosso realizar, produzir, criar, aprender, se desenvolver, crescer, tudo isso é liberdade. Então a gente tem hoje um bate-papo muito gostoso sobre isso. Tem alguns livros que eu vou trazer que comentam sobre essa liberdade que a gente muitas vezes nem identifica, né? Mas que a gente tem no nosso dia a dia. E se a gente não tem, é muito importante que a gente tenha esse olhar, que a gente vá buscar essa liberdade, né, no nosso trabalho, nas nossas atividades. Então tem o livro A Sociedade do Espetáculo, que o autor ele fala sobre, na verdade ele critica um pouco a sociedade de consumo. E ele fala de uma liberdade ilusória. Por que ele coloca desse jeito? A gente vai começar a trazer aqui, né, um alinhamento, né, do que realmente é essa liberdade. Né? Dessa liberdade ilusória é uma liberdade do mundo capitalista, ou seja, você tem a escolha, né, entre produtos, mas produtos já prontos. Então, assim, eu não tenho a liberdade de criar, a liberdade, né, de inventar alguma coisa, porque eu já tenho já estou um pouco moldada, né, daquela sociedade. Então, assim, a moda daquela bolsa, a moda daquele tênis, e aí eu acabo focando, né, as minhas escolhas em cima desse modelo. Então, por isso que ele fala que é uma liberdade ilusória. E isso ele até coloca como, né, algo que nos impedisse a realmente ser livres, né, ou seja, criar, desenvolver, né? Por quê? Porque a gente tem aquele modelo, um modelo pré-destinado, pré-determinado, né? E é muito interessante nesse livro que ele também fala, né, que a gente tem a nossa vida dividida em dois tempos, né? O tempo do trabalho e o tempo do lazer, né? Isso, qualquer coincidência na nossa vida, né, é para reflexão. Então, se a gente tem dois tempos, um de trabalho e um de lazer, mais ou menos o de lazer é sábado e domingo, e de segunda a sexta é o nosso trabalho, certo? E aí gera, vamos dizer, uma cosquinha, né? Aquela pergunta que não quer calar, né? E a segunda-feira, como é que é a sua segunda-feira? É uma segunda-feira feliz? É uma segunda-feira acolhida? Que legal que hoje é segunda? Ou não, é uma segunda-feira, ai que saco, hoje é segunda-feira, ou ai que saco, amanhã é segunda-feira. Então presta atenção nesse seu cenário, né? No seu tempo de lazer, no seu tempo de trabalho. Como é que você está agindo mediante a ele? Puxa vida, Lu, quanta coisa eu tenho que fazer, né? No meu dia de trabalho é muito corrido, não consigo ter tempo para nada, né? E isso é ruim ou é bom, né? Então, olha, tudo que a gente faz, tudo que a gente coloca nesse mundo, a gente tem que analisar o lado bom daquilo, né? E se realmente tem alguma coisa negativa ou é algo que a gente está direcionando, né? Que pode mudar, pode ter outra forma de ver, né? Outra visão.
Então isso é uma prática que a gente precisa, né, começar a ter no nosso dia a dia, naquela situação que, na hora que vier alguma coisa negativa para você, você para e tem algo positivo aqui? Deixa eu entender. Né? E olha, isso começa a ser uma prática que você vai deixando de ter um olhar crítico, um olhar negativo, um olhar reclamão. Né? Então presta atenção nisso e faz essa mudança fantástica. Né? Tem um livro do Mário Sérgio Cortella que é muito legal, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui. É Por que Fazemos o que Fazemos. E aqui a gente está praticamente resumindo a nossa palestra, né? Por que fazemos o que fazemos. Então, assim, o trabalho, ele é algo, né, importantíssimo na nossa vida, né? É onde a gente passa a maior parte do tempo, é onde a gente lida com as pessoas na maior parte do tempo, é onde a gente nos testa, é onde a gente nos desenvolve. Então, é muito legal quando a gente tem algo que realmente seja positivo, seja transformador, seja algo que realmente faça diferença na nossa vida, né? Então, a importância do propósito no nosso trabalho. Aqui a gente fala assim, imagina se você tem uma vida banal, né, uma vida pequena. E como que é essa vida? É uma vida sem consciência. Consciência das razões, né? Por que a gente está aqui? Da nossa existência, das nossas atividades. Por que eu faço isso? Né? Tem algum sentido para mim? Então, isso é importante a gente olhar. Como é que tá? Por que eu faço isso? Né? Como é que tá a minha vida? Tá muito robótica? Tá no automático? Né? É que tá faltando essa reflexão, essa conexão com o que você está aqui. Né? Qual que é o motivo? O que você pretende? Você tem algum propósito? E qual seria? Né? Então, tudo isso é importante na hora que você faz essa parada. Você assim, peraí, deixa eu olhar meu trabalho. Né? Ele está muito automático, o que eu tenho que fazer aqui? Então, assim, existem dois cenários. Um é da sobrevivência. Né? Então, se você está trabalhando para sobreviver, para pagar as contas, está tudo certo. E se você quiser seguir assim, está tudo certo também. Mas se você quiser, né, deixar uma marca no mundo, algo que faça diferença, começa a prestar atenção nessa live. A gente vai ter alguns pontos importantes, né? Principalmente nas cidades grandes como São Paulo, por exemplo, todo mundo loucamente trabalhando naquela correria, né? Será que pode ser diferente? Né? Será que poderia fazer algo que, né, me trouxesse alegria, que me trouxesse, né, essa inovação, essa motivação? Poderia sim. Né? E quem vai fazer isso? Né? Então a gente não está falando de mudança de emprego, a gente não está falando de transição de carreira, pode até ser se você assim decidir, mas a gente está falando de mudança de você, do seu comportamento, e pode ser no mesmo local de trabalho que você tem hoje. Né? Basta ter um olhar diferente, basta, né, até mesmo para as pessoas que estão com você. Né? Com certeza elas têm uma boa intenção no que elas fazem. Comece a entender isso. E quando a gente está nessa vida, né, corrida, né, nesse automático, né, a gente fica, né, nessa coisa, será que eu poderia fazer algo diferente? Né? E se você não está nem pensando nisso, tá pior ainda. Né? Por quê? Porque aí você não teve nenhum alerta. Algo assim. Porque a gente tem um diálogo interno, né? E esse diálogo ele fica assim, puxa, por que eu faço isso? Né? Será que eu poderia fazer algo? Outra coisa? Né? Será que eu tenho escolha? Né? Então, em vez de fazer isso, o que eu poderia fazer? Começa a colocar isso, começa a trazer isso para o universo. Traz isso para a sua reflexão. Você tem algum talento? O que você pode começar a pensar? Talvez começar a plantar, né, sementinhas. Isso é um momento importante, né? Karl Marx, ele fala exatamente de dois reinos. E eu achei fantástico quando eu estudei isso, porque assim, ele fala do reino da necessidade e do reino da liberdade. O reino da necessidade é exatamente esse que a gente tem que. Aí eu tenho que fazer porque senão, né, eu não consigo pagar minhas contas, eu tenho que fazer... Eu preciso fazer, eu não posso deixar de fazer. Esse é o reino da necessidade. Né? E o reino da liberdade é aquele que traz escolhas, é aquele que traz um mundo pela frente. Então, olha a diferença, né? Você está num mundo, né, num reino da necessidade e no reino da liberdade. E esse reino da liberdade, ele também, né, vai trazer coisas positivas, vai trazer coisas materiais, ele vai pagar suas contas. Mas se você ficar muito focada na necessidade, você não consegue conquistar a liberdade. Então, esses dois reinos que Karl Marx traz, é muito importante para a gente começar a se olhar. E ele também fala, né, de uma liberdade que geralmente o indivíduo ele tem dois cenários: o livre se dê, né, e o livre para quê. Então, assim, quando você fala, né, enquanto você estiver livre, né, preso na realidade, querendo uma liberdade em cima de falta, de escassez, você está preso. Ou seja, né, se você tiver, eu preciso ser livre da fome, eu preciso ser livre da escassez de dinheiro, eu preciso ser livre da falta de convênio, eu preciso
Enquanto você estiver preso a isso, você ficar buscando essa liberdade em você, você vai estar sempre no reino da necessidade, porque você vai estar sempre no reino da, né, buscando algo que você nunca tem. Você sempre vai estar reinando em cima da escassez. Quando a gente tem o reino da liberdade, olha que legal, a gente está em reino das escolhas, a gente tem um mundo pela frente, né? A gente tem abundância, a gente tem prosperidade, a gente tem felicidade. Então, quando você começa a colocar isso dentro de você, o seu balde é cheio, transborda, né? Agora, se você ficar no reino da necessidade, você vai estar sempre na escassez. Sempre pensando, o dia que eu ficar livre de, né? Eu vou fazer. O livre que eu ficar livre de, eu vou viajar. Então, assim, isso é sempre que você não conseguiu ainda, né? Você ainda está em falta. No reino da liberdade, não. Você tem um mundo à sua volta para você escolher, para você fazer opções, para você planejar. Então, pensa nisso, né? Como é que você está agindo no seu dia a dia, né? Olá, seja bem-vinda. Uma coisa importante também, que a gente falou da segunda-feira, né? Como é que é essa segunda-feira, né? Puxa vida, Lu, ela é triste ou é feliz, né? E olha que legal que a gente vai estar. Importante a gente analisar. Se você está, né, colocando razões que te levam, né, a fazer algo que te encaminhe, né, que te direcione a algo que seja complexo, difícil, o famoso tem que, né? Então você vai estar focando em cima disso, a sua segunda-feira não vai ser um dia muito legal. Por quê? Porque você está sempre no seu tempo de trabalho buscando algo para você se preencher, algo que está em falta. Então você sempre vai estar indo atrás disso, né, em busca disso. Quando você parar, né, de colocar esses argumentos de falta, porque eu preciso, porque senão, quando você parar de argumentar dessa forma, quando você começar a olhar a abundância à sua volta, as oportunidades dentro do seu trabalho, né, isso te dá uma amplitude, né, e uma visão totalmente diferente. Quando você começa a ter essa liberdade, né, de escolher, liberdade para atuar no seu trabalho, liberdade de mudar. Olha que legal, puxa, eu sempre fiz assim, aí eu vou conversar com a minha colega de trabalho e vou fazer diferente agora. Eu vou entregar na terça o que antes eu entregava na quarta. Porque eu consigo. E assim vai, qualquer coisa, mude, faça diferente, né? Mude até o local do almoço, coma algo diferente, né? Tome uma sobremesa, um café, sabe? Faça o que você puder de diferente, traga isso na sua vida. Isso vai trazendo a sua amplitude, a sua abundância, né? E isso faz com que você vá buscar o seu reino da liberdade, que tem muitas opções para você, né? Então, quando você ficar esperando só a sexta-feira chegar, meu Deus, a sexta-feira não chega, então quando chega a sexta-feira, oba, hoje sextou, né? Ótimo, sextou, e aí você estava tão ansiosa para que chegue sexta, né? Tão ansiosa, que passou tão rápido e você nem curtiu essa sexta-feira. Então, preste atenção nisso, né? O quanto você sofre pela sexta-feira, o quanto você sofre pela segunda-feira, e você acaba não focando, né, em aproveitar, em curtir esse momento. A segunda-feira, trabalhe com carinho, trabalhe com amor, se dedique naquilo que você está fazendo, né? Não assim, porque tá corrido, porque tá... Não, faça aquilo, né, assim, da melhor forma. Faça aquilo, assim, fala assim, eu vou fazer o meu melhor, né? E olha, quando a gente coloca isso, a gente coloca de boca cheia. Eu vou fazer o meu melhor hoje, né? Então é legal para a gente realmente aproveitar todos os momentos de trabalho, momentos de lazer, né? De forma grandiosa, né? Atualmente a gente sabe que o conhecimento, né, ele é fundamental. A gente não tem mais especialistas, hoje a gente tem multitarefas, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. E isso é que o mercado quer. O mercado não quer uma pessoa mais assim, que seja, né, especialista, muito focada em algo. Por quê? Porque tudo está amplo. Não adianta você saber muita coisa de uma área se você não sabe o impacto na outra área. Então você precisa ter uma visão maior. Quando a gente fala de criar, né, do indivíduo ter essa liberdade de poder agir, puxa vida, é muito legal na hora que você começa a analisar as oportunidades que você tem à sua volta. E não só focar no que você tem para o seu sustento, né? Na sua sobrevivência. Realiza algo focado com o seu propósito. Realiza algo que possa fazer diferença à sua volta. Aí o que vai acontecer? Você vai estar desfocando um pouco essa sua necessidade. Saindo um pouco, né? Saindo do seu reino da necessidade e indo para o seu reino da liberdade. Você está trazendo mais abundância, você está trazendo mais opções, liberdade, né? Então, a gente tem como rotina, né, no nosso trabalho, a gente fala assim, nossa, eu escolhi fazer isso, né, de formação, mas na realidade, o trabalho nos molda. Quando a gente está, né, numa atividade, você está aprendendo aquela atividade, daqui a pouco você aprende outra, e com isso você vai fazendo o seu currículo.
Então, assim, não é você que escolhe, você também escolhe, né? Mas o seu trabalho te molda. Ele coloca, né, qual é a sua especialização, o que você sabe fazer, porque foi dentro do seu trabalho que você aprendeu. É ali que está no seu currículo. Então, presta atenção qual trabalho você vai querer, porque ele te molda, né? Então, assim, queira algo dentro do seu trabalho, faça algo que realmente seja relevante para você. Faça algo, pode até aumentar suas atividades, por que não? Se for deixar você feliz, né? Converse com o seu líder, converse com as pessoas à sua volta, traga novidades, né? E a gente tem assim, se você é empreendedor, melhor ainda, porque você tem a liberdade de agir, né, por conta própria. Então você fala assim, não, o que eu vou fazer diferente hoje? Eu a todo momento estou buscando algo novo no meu cliente. Eu estou todo momento parece que eu tenho um alerta, né, um radar, né? Olha que legal, vou levar. Então assim, eu sempre me presenteio com algo que seja positivo para mim, para o meu cliente, para a minha empresa, para os meus colaboradores. Então, isso é importante que a gente tenha, né? Essa capacidade de enxergar o quanto o nosso trabalho, ele nos molda e é o que nos identifica depois, né? A gente tem lá, quando a gente quer uma vaga, a gente manda o nosso CV, né? O currículo, porque ali está dizendo tudo que a gente sabe, que foi moldado, né, nos trabalhos que a gente teve. Então, que você traga, né, esse trabalho, essas habilidades vinculados ao que você gosta, vinculados ao que você acredita, né? Que você realmente tenha isso, né, para a sua alma. É tão legal quando a gente faz alguma coisa com significado, quando a gente tem orgulho, satisfação de fazer. Ou será que a gente faz porque realmente eu tenho que fazer? E geralmente isso é o que realmente é mais comum, de forma mais concreta. Então eu preciso, porque eu tenho que fazer. E aí a gente começa a analisar que a gente está cada vez mais próximo dos outros animais. Por quê? Se a gente está buscando algo que a gente tem que fazer, porque a gente precisa de uma forma de sobrevivência, os outros animais também buscam algo para sobrevivência. E olha que interessante, porque quando ele vai buscar algo em cima da sobrevivência, ele não raciocina. E a gente não, nós somos diferentes. A gente tem a nossa mente criativa, a gente tem a liberdade de escolha, a gente tem várias opções que podem surgir conforme a gente deseja. Então é diferente só da sobrevivência. Eu faço isso para sobreviver. Não, eu faço isso porque eu desejo deixar algo, né, de positivo nesse mundo. Eu faço isso para ajudar as pessoas, eu faço isso para ajudar minha família, eu faço isso para levar conforto para minha casa. Né? Então você tem algo além da sobrevivência. E é isso que você tem que buscar. E é isso que você não pode perder, né? Esse algo a mais. Não só pagar a conta. Você tem que realmente, né, ser feliz, você tem que realmente fazer coisas que você acredita, que te realiza como pessoa, né, de corpo, né, de alma. Isso que é legal. Você ter essa situação robótica, essa situação de sobrevivência, né? Isso já é determinado como os outros animais. Não, a gente tem que ter mais. A gente tem que buscar mais. E olha, já depende da gente. E tá tão fácil. Porque pare e olha ao seu lado. Quantas coisas que você de forma consciente pode buscar. A gente tem assim, eu preciso trazer as necessidades, mas eu preciso mais. E como que eu vou argumentar isso? Como que eu vou fazer com que realmente eu pense, eu acredito que eu preciso mais, né? Então você tem que começar a praticar, né? O que você faz que você é obrigado, o que você gostaria de fazer que você não é obrigado. Traz essa segunda parte, né, vinculada a esse seu plus, né, vinculados a um mundo melhor, ou a ajudar as pessoas, ou trazer mais conforto para a sua casa, ou melhorar a sua situação financeira, né, de forma abundante, para que realmente você faça a diferença. Então traga isso. O que mais que você pode fazer além da sua sobrevivência? Saia do reino da necessidade, né? Vá para o reino da liberdade, faça isso dentro do seu trabalho. Olha, é tão legal quando a gente fala assim, puxa vida, eu faço isso porque eu amo, eu faço isso porque eu gosto, né? É diferente de que eu faço isso porque eu tenho que pagar as contas, ou eu faço isso porque eu preciso, né, ter como sobrevivência mesmo, né, as minhas necessidades. Então vá fazer algo que realmente tenha sentido para você. E isso pode ser dentro do seu trabalho. Né? A gente tem sempre algo que faz os nossos olhos brilhar, que faz o nosso coração bater, nem que seja um projeto social. Faça alguma coisa que realmente faça você brilhar dentro do seu trabalho, da sua atividade. Né? Então não procure perder assim, tempo com situações que não te traz valor. Né? Traga alegria, traga essa emoção, né, dentro do seu tempo. O tempo é vida. Né? Cada vez que o tempo vai passando, a gente vai indo também. Então a gente precisa, né, trazer essa alegria, parar de reclamar, né, o reclamar do nosso dia a dia. Ou então
Aquela pessoa que fala assim, nossa, não aguento mais meu trabalho, eu não sei mais como que eu faço, eu quero sair dali. E a pessoa fala, reclama, tal. E aí quando ela sai, né, ela começa a olhar de forma diferente. Ela começa a olhar o quê? O lado positivo, que lá dentro ela não olhava. E mudou alguma coisa? Não, não mudou. O lado positivo está lá, como negativo também, só que ela só tinha um olhar para o negativo. Então não faça esse tempo passar e você depois perceber o lado positivo das coisas. Olhe agora, presta atenção à sua volta. Quais são os aspectos positivos dentro do seu trabalho, da sua atividade? Né? É tão legal quando a gente tem isso, né? Porque muitas vezes um trabalho sem desafio, né? Sem motivação, ele realmente deixa a gente míope. Né? Não vou dizer nem cega, deixa míope, a gente não consegue olhar tudo. Porque a gente está desmotivado, mas quando você traz propósito, quando você traz alegria, traz emoção, eu faço isso porque eu amo, puxa vida, você não faz isso só pelo dinheiro, você faz isso por muito mais. Então coloque isso, essa energia dentro do seu trabalho, traga essa liberdade, liberdade de agir, liberdade de produzir, né? Você vai ver a diferença que faz. É muito gostoso quando a gente tem algo que nos engrandece, que faz crescer, né? Aprendizado, o novo, por que não o novo? Né? Traga algo novo para você. É legal quando a gente agrega coisas positivas, quando a gente, né, leva algo para o líder ou para o gestor, ou até mesmo para o empresário, ou para os colaboradores, caso você seja empresário. Leve essa discussão, né? O que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode fazer para crescer, o que a gente pode... São insights que vêm, e quando o insight é coletivo, é muito melhor do que o insight individual. E quando você começa a ter, né, sacadas individuais para desenvolvimento coletivo, melhor ainda. Então é disso que a gente está falando. É para fazer a diferença no todo. Né? E quando você começa a ter isso enraizado em você, você não pensa mais diferente. Você só quer essa emoção. Né? Você quer aprender, você quer ter a liberdade de conhecer algo que você não, né, nem sabia que podia fazer. Né? Traz isso para você. Ele te encanta, ele te deixa feliz. Essa semana mesmo eu falei, né? Eu falei assim, nossa, eu tô radiante aqui dentro do carro, tô saltitante dentro do carro. Por quê? Porque eu estava muito feliz. Né, pelo meu trabalho, pelas coisas acontecendo, por tudo que está vindo. Então isso que é legal, que a gente seja essa pessoa radiante, que a gente leve isso dentro do trabalho. Né? A empresa é assim, precisa de resultado, precisa ter lucro, precisa ter competitividade, precisa ter venda, né? Mas também precisa ter os colaboradores. Né? Ela precisa ter conhecimento, precisa ter desenvolvimento. Né? Então tudo isso é de uma forma unificada. A empresa vai crescer, mas ela vai ser feliz também. A gente não pode só pensar em resultados sem pensar na felicidade, no desenvolvimento das pessoas. Tudo isso é junto, é unificado. Não tem sentido mais a gente olhar para um lado só. Né? Então, o crescimento individual, quando ele, né, ele transborda, né, ele leva para o crescimento coletivo. E é assim que deve ser. Porque assim ele vai te levar a um crescimento sustentável, vinculado a propósito, valores. E aí fica muito mais difícil ele deixar de acontecer. Né? Porque ele já está enraizado, ele está enraizado na cultura da empresa. Então, isso que é importante a gente ter como olhar, sabe? Entender o que realmente faz a diferença. E não só a necessidade. O que mais que eu posso fazer? O que mais que eu quero fazer? Né? Então, assim, todo fazer precisa de uma atitude. Né? Isso que é legal. A gente tem aqui, né, a turbulência, né? A gente tem situações difíceis na nossa vida. Mas paciência nesse momento. Né? E sabedoria. Sabedoria na caminhada. Então vamos fazer de forma consciente, né? E não fazer por fazer. Então vá, tenha atitude, iniciativa, realize, né? A situação é muito mais gostosa, muito mais prazerosa, né? Do que realmente a gente trabalhar só por trabalhar. Gente, muito gostoso estar aqui, gratidão, né? Pelo contato, por vocês estarem aqui presentes. E é sempre bom falar de trabalho, é sempre bom falar de felicidade, é sempre bom falar de liberdade, né? Então a gente pega e vai longe, se deixar a gente... Né? Eu estou aqui à disposição para falar com vocês. Um beijo grande, uma linda semana, obrigada, tudo bem? Muito bom ter vocês aqui e segunda-feira a gente está de volta. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.